Louvado seja Deus por tudo que está acontecendo aqui, né? Coisa tremenda, aquilo que Deus fez nesse final de semana. Nós estamos, de fato, impactados com o poder de Deus que foi derramado sobre a vida desses 14 homens que se entregaram verdadeiramente ao Senhor e tiveram uma experiência radical de transformação. Isso é tremendo. Eu quero falar a respeito disso na palavra, nesse momento de ministração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se possível, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu quero ministrar nessa noite o tema Um Encontro com Jesus. Um Encontro com Jesus. Então, Marcos, capítulo 10, verso de número 46. Marcos, capítulo 10, verso de número 46. Aleluia. Deus é bom e tem demonstrado o seu poder sobre a nossa vida. Isso é tremendo. Abra por gentileza então o Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Leremos do verso de número 46 até o verso de número 52. Marcos capítulo 10, verso 46. Diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus por essa palavra tremenda que nós acabamos de ler aqui. Eu não sei se você já teve a chance ao longo da sua vida de poder encontrar alguém que você tinha grande expectativa de encontrar, de conhecer. Talvez alguém famoso, alguém importante, alguém com certo prestígio, reconhecimento, alguém que na sua consideração, impressão, um encontro com essa pessoa poderia ser algo de fato muito significativo, algo muito belo. Não sei se ao longo da sua vida você já teve essa expectativa e teve essa experiência de encontrar alguém assim. Eu já admirei muitas pessoas e admiro muitas pessoas e já tive a possibilidade de conhecer algumas delas. Tive a honra, o privilégio de estar próximo. Com algumas delas até sentei à mesa, com algumas delas pude conversar, com algumas delas eu orei, elas oraram com minha vida, sobre a minha vida, foi algo muito especial. Mas a verdade é que essas experiências humanas, essas experiências naturais, elas são muito boas, mas depois de um certo tempo, elas já não têm a capacidade de gerar um impacto tão grande. Elas como que passam, elas ficam em algum lugar da nossa mente, da nossa memória. A gente vai poder falar dessa experiência para as outras pessoas, mas o impacto e a influência daquela experiência, nós podemos dizer assim que não foram tão decisivas para a vida quanto essa experiência que nós acabamos de ler aqui. E por quê? Porque esse encontro casual, esse encontro aparentemente desprogramado,
Não foi com um astro qualquer, uma celebridade qualquer, não foi com uma pessoa de fama, uma pessoa relevante, influente, simplesmente. Esse encontro aqui, que nós acabamos de ler, foi com nada mais, nada menos do que com o próprio Jesus. Esse aqui, que nós acabamos de ler essa história narra uma experiência de um encontro com Jesus. E esse texto nos mostra a realidade da pessoa que se encontrou com Jesus. E é interessante falar dessa pessoa, porque essa pessoa, ela tem vários atributos, vários estigmas, várias características. Tem vários detalhes a respeito dessa pessoa nessa parte da Bíblia. Essa história também é narrada em Mateus, ela também é narrada em Lucas. Mas o autor aqui, que é Marcos, ele nos dá alguns detalhes diferentes daquilo que Mateus e Lucas nos trazem. E o mais impressionante é que, dentre 3 autores que narram a mesma experiência, um se encarregou de dar mais detalhes a respeito dessa pessoa. E o interessante é que todos os detalhes a respeito dessa pessoa são ruins. Todos eles são péssimos. São características que nenhum de nós aqui gostaria de ser conhecido por elas. Quando você leu esse versículo juntamente comigo, você percebeu as características desse homem, desse cidadão, desse personagem aqui. As características são as seguintes: ele era um homem cego. Ele era um homem cego. Além de cego, ele era um homem mendigo. Ele vivia da mendicância. Além disso, a Bíblia se encarrega de dizer que ele tinha um posicionamento, ele tinha um lugar, ele tinha uma espécie de área de atuação. E a área de atuação da vida dele se resumia à seguinte expressão: ele estava sempre, de acordo com aquilo que nós lemos, ele estava sempre à margem, à beira do caminho. No versículo 46, nós acabamos de ler isso. Quando se faz menção de alguém que está à margem do caminho, isso dá a ideia de alguém que não está no caminho, não está no centro do caminho, não está caminhando, não está no caminho, está marginalizado do caminho. Ele está numa condição de marginalizado. Essa é a história desse homem aqui. Daí vem a palavra marginal, que nós entendemos como delinquência e alguém que comete criminalidades, mas aqui é a origem de uma história de marginalidade, que começa, e graças a Deus é interrompida aqui essa história triste, ela é mudada, completamente alterada, por um encontro com Jesus. Mas se essa história pudesse avançar, talvez muitas outras características ruins também seriam mencionadas a respeito da história desse homem. Pois bem, ele era um cego, e ser cego em qualquer geração, obviamente, é algo muito ruim. Mas ser um cego, nos tempos bíblicos, ser um cego naquela ocasião, determinava uma situação diferente da atual. Lá naquela época, ser cego significava não pode trabalhar. Não pode trabalhar. E se alguém não pode trabalhar, obviamente não recebe o pagamento do seu trabalho, não recebe salário. Ele não era um assalariado, ele não podia desfrutar da recompensa do seu esforço, ele estava limitado a não trabalhar. Então, um homem, já é um adulto aqui, na condição de cego, que não pode trabalhar, o que sobra para esse homem, senão viver pedindo, viver da mendicância. O estudo desse momento aqui, dessa história aqui, vai nos dar a seguinte clareza: ele não estava apenas marginalizado socialmente, mas ele era marginalizado religiosamente. Como assim? Além de ser marginalizado na sociedade, porque ele era um homem cego que não podia trabalhar e o que sobrava para ele era ser mendigo e ficar clamando uma esmolinha pelo amor de Deus, uma esmolinha por caridade. Além dessa realidade, a religião,
a visão religiosa que se tinha sobre ele era a pior possível. Porque a interpretação religiosa daquela época, para alguém que tinha essa situação física, que no caso aqui era a cegueira, é de que esse homem, ele recebeu um castigo de Deus. E se alguém nasce nessa condição de cego, e todos à sua volta entendem que ele é alguém castigado por Deus, ele é uma expressão do castigo de Deus, obviamente todos olham para ele e julgam, esse castigo é grave, esse castigo é severo. E isso mostra para todos nós que esse homem nada mais é do que um grande pecador. Então vamos somar as características desse homem. Ele era cego, não podia trabalhar, lhe sobrava mendicância, seu posto, seu lugar de atuação era à beira do caminho, à margem do caminho, marginalizado. A religião olhava para ele e falava, não tem jeito, é ruim, não tem o que fazer, não tem como ter expectativa, não tem como ter esperança. Os religiosos entendiam que sobre ele estava uma maldição, e se nem Deus podia quebrar, o que dirá eles? Porque eles entendiam que Deus o castigou na condição de um pecador e o fez viver nessa condição, existir nessa condição de cego. Então, pensa numa pessoa que não tinha nenhuma expectativa, esperança, absolutamente nada. Mas a boa notícia dessa história, de que, apesar de tantos detalhes horríveis que essa história nos traz um detalhe muito interessante. E o detalhe é a boa notícia dessa noite, que eu quero expressar para todos vocês aqui. A boa notícia dessa história é que esse cego, ele teve um encontro com Jesus. A boa nova, a boa notícia dessa história é que esse homem, ele teve um encontro com Jesus. E o encontro que ele teve com Jesus foi poderoso, foi suficiente. Foi algo que garantiu, solucionou o seu problema. E mudou a história desse homem, mudou a realidade desse homem. Ele não teve um encontro com a religião, ele não teve um encontro com algum governante qualquer, ele não teve um encontro com o governador local do Império Romano, ele não teve um encontro com um sacerdote judaico, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com aquele que é o caminho. Ele teve um encontro com aquele que é a verdade, com aquele que é a vida, e que ninguém vai ao Pai, que ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. A história revelada por Marcos nos dá dois detalhes interessantes, que não estão nem em Mateus e nem em Lucas. Os dois detalhes que não estão em Mateus nem em Lucas são os seguintes. O primeiro deles, em Marcos, esse homem, ele tem uma história que nos mostra quem ele é. Nas demais passagens ele é apresentado como um cego, mendigo, mas aqui há uma expressão de um aparente nome para esse homem. É um aparente nome, porque nós lemos e entendemos que o nome dele é... Qual o nome dele? Bartimeu. Mas quando você entende o que significa Bartimeu, você descobre que na verdade essa não era a menção, a expressão que estava na sua identidade judaica, no seu registro geral. Porque o nome Bartimeu na verdade não é um nome. O nome Bartimeu na verdade é um apelido. É um estigma, é uma placa, é uma marca. E essa marca tem dois significados. Um é óbvio. A palavra bar, em hebraico, ela significa filho. Obviamente você já sabe de quem ele é filho. Porque ele é bar de quem? Bar do Timeu. Ele é filho do Timeu, e isso a Bíblia se encarrega de dizer. O que a Bíblia não menciona aqui é que o significado desse apelido é: ele é impuro. Esse é o significado desse apelido. Não sei, você já percebeu que algumas pessoas dentre nós tiveram um encontro poderoso com Jesus nesse final de semana, mas tem na sua trajetória passada marcas da criminalidade, marcas de um mundo de trevas, de opressão, marcas de assassinato, homens que foram tocados pelo poder de Deus, que têm sangue, tiveram sangue nas suas mãos, mas o sangue de Jesus os tocou, os lavou, os regenerou. Pessoas que passaram algumas delas mais tempo na prisão do que livre, e agora não apenas estão livres fisicamente, mas estão libertas espiritualmente, que é o que mais importa.
pessoas que eram escravas de dependências químicas, de dependência de entorpecentes, homens que a sociedade vai taxá-los como homens marginalizados, marginais, homens que qualquer uma pessoa chamada de bom cidadão passaria longe de pessoas aqui, assim. Mas esses homens que estão aqui, eles tiveram um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus é algo poderoso, é algo que marca e muda a nossa história. Histórias diferentes, alguns deles nunca passaram por presídio, nunca passaram por cárcere, mas eram escravos da masturbação, escravos da pornografia, escravos do adultério, e foram tocados pelo poder de Deus, tiveram um encontro com Jesus nesse final de semana, e saem para serem novos maridos, novos pais, novos homens, por causa de uma experiência chamada um encontro com Jesus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Esse homem aqui, ele é o Bartimeu, cujo significado melhor seria o nome de guerra dele. Não é o nome da identidade dele, mas ele é o impuro, é assim que ele é chamado. Tenta imaginar alguém ser conhecido como... Você conhece o impuro? Né? No mundo das trevas, aí as pessoas são conhecidas por seus apelidos. E quando as pessoas falam de um passado que viveram, elas falam: ei, você sabe quem caiu? Você lembra do Banguela? Você lembra do Caolho? Você lembra? E aí tem uma menção em função, e normalmente é Caolho por causa do crime. É Banguela porque ele caiu, primeiramente, não na mão do sistema penitenciário, mas na mão do próprio crime por ter feito alguma coisa errada, e eles se encarregaram de deixá-lo Banguela. Então essas marcas de um passado, por vezes são as informações que todas as pessoas à sua volta passam a ter. E elas são conhecidas assim. Tenta imaginar isso, coloca para a Bíblia e você tem um homem, o nome dele é... Ei, você conhece o impuro? É assim que esse Bartimeu é chamado. E ele é nada mais, nada menos do que o filho do Timeu, obviamente. Esse homem tem uma história, aqui no livro de Marcos ela fala, porque ele é o Bartimeu, o cego, e tem um detalhe importante que não tem em Mateus, não tem em Lucas, mas que tem em Marcos, que é, e ele carrega uma capa. Ele carrega uma capa. Em Mateus não fala da capa, em Lucas não fala da capa, mas Marcos se encarregou de deixar claro, ele carrega uma capa. Tem uma capa nessa história aqui. E como na Bíblia o Espírito Santo traz revelações por meio da Escritura Sagrada, que fazem sentido para a nossa vida e nos ensinam algo, eu também quero nesse momento falar um pouquinho dessa realidade, dessa situação desse homem com essa capa aqui. Porque a Bíblia fala aqui que ele tinha uma capa. E quando você ouve um pouquinho a história do Império Romano, você descobre que o Império Romano nessa época ele era muito organizado. Nessa época, depois ele caiu em desordem e caos. Mas nesse momento, ele era organizadíssimo. E capas eram demonstrações públicas de quem se era. E tinha capa para tudo. Do imperador a governantes, a pessoas dotadas de autoridade. E dentre as muitas capas que se tinha uma capa. E essa capa era uma capa de humilhação. E ela era uma capa... Olha o detalhe técnico da história, que ela era elaborada de tal modo que ela tinha uma menção para que todos pudessem olhar para essa capa e saber quem era esse homem. E essa capa estava escrita em latim, e a tradução do latim para o português estava escrito na capa, preparada pelo Império Romano para organizar o sistema e fazer com que os mendigos pudessem ser reconhecidos. E na capa estava escrito: esse homem é um miserável que vive de esmola. Tenta imaginar essa frase. Esse é o homem chamado impuro, o cego, que vivia de mendicância e que tinha uma capa, que todos olhavam para ele e diziam: esse homem, ele é um homem miserável que vive de esmola. Você está conseguindo entender alguma coisa dessa história? Você está percebendo que esse homem realmente, ele é um homem que tem marcas terríveis na sua vida. E detalhe, ele fez alguma coisa para ser cego? Não, a Bíblia não fala nada. Ele vivencia essa realidade sem ter feito algo por isso. Ele estava nessa condição. E em função de estar nessa condição, era reconhecido assim. Ele era mendigo, e isso era um sinônimo de humilhação. Isso obviamente gerava uma marca de angústia, de tristeza,
uma baixa autoestima. Aquela capa, além de mostrar que ele era mendigo, era um decreto de que ele era dependente. Ele era dependente da misericórdia alheia. Porque essa capa estava dizendo para todo mundo, olha, se você quiser, se você puder, se você tiver afim, dê algumas moedas para esse cara, porque na verdade ele é um miserável de um homem, e por isso ele vive de esmola. É isso que dizia na capa do homem. Tenta imaginar essa situação. Então alguém que quisesse expressar misericórdia, que é colocar o coração na miséria alheia, poderia olhar para ele então e doar algo para que ele pudesse sobreviver. Não tinha vida nisso. Era apenas uma questão de sobrevivência. Ele tinha um posto de sobrevivência. A capa também era usada como instrumento de proteção. Porque quando estava frio ele se abraçava na capa. Dependendo da intensidade do calor, aquela capa poderia ser colocada de tal modo que impedia então aquele sol torrencial de queimá-lo. Dependendo da situação, tivesse muita poeira envolvida, ele poderia se proteger naquela capa. A vida daquele homem se resumia a uma experiência com a capa. Essa desgraça dessa capa. Essa capa de pecado, essa capa de maldição. Essa era a capa. Mas ele teve um encontro com quem? Ele teve um encontro com Jesus. E quando se tem um encontro com Jesus, acontece uma mudança. Acontece uma absurda, total, violenta, poderosa mudança. E essa mudança aconteceu na vida desse homem. E essa situação que menciona ali, de que ele deixou a capa, significa que ele deixou essa velha vida. Ele deixou a vida de mendicância. Ele deixou de ser mendigo. Ele deixou para trás essa maldição. Ao soltar essa capa, ele estava mencionando que ele estava agora disposto a não viver mais aquela realidade, viver uma nova realidade. E a nova realidade da vida dele era aquele que era o caminho, a verdade e a vida, e continua sendo. É o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, que é Jesus. E ele agora, ao ter um encontro com Jesus, ele troca a dependência, porque agora ele deixa de depender dos homens da terra. Ele deixa de ser um dependente da misericórdia, fruto da sua miséria, em função do coração dos outros colocado nele, doando míseras moedas, para se tornar agora um dependente de Deus. Olha que coisa fantástica! Esse homem viveu anos após anos, décadas da sua vida, esperando que homens pudessem fazer algo, e nenhum deles conseguiu mudar a realidade da vida dele. Nenhum! Multidões passavam ao longo de anos e anos pela vida desse homem. No mesmo dia da sua cura e do seu milagre, também passou a multidão. Mas existia uma diferença. Naquele dia, tinha uma diferença. Aquele dia era um dia diferente. Era o dia da sua nova vida. Era o dia da sua ressurreição. Era o dia do seu renascimento. Era o dia do seu avivamento. Esse era o dia que ele teve um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus passa a depender da provisão de Deus. Quem tem um encontro com Jesus passa a viver da provisão de tudo que Ele pode nos proporcionar. Não mais dos homens, mas de Deus. Deus pode usar homens, mas nós passamos a viver com uma relação com Deus, sendo que Ele passa a ser a nossa fonte. Ele passa a ser de fato, de verdade, a nossa fonte. O homem se agarrava naquela capa em momentos de insegurança, quando ele não se sentia protegido. Mas quando ele largou a capa e conheceu Jesus, Jesus passou a ser a proteção da vida dele. Antes ele imaginava que ele estava corpo fechado por causa da capa. Coitado, miserável homem que ele era. Ele estava completamente vulnerável, aberto a toda aflição que a vida pode promover. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele fez Jesus a sua verdadeira proteção. E Jesus passou a guardar a vida dele de todos os males que a terra pode dar. Jesus começou a, de fato, proteger a vida desse homem. Mas como que essa história mudou? Essa história mudou por causa dos versículos 46 e 47, que dizem lá, basicamente, que esse homem, ele aproveitou uma oportunidade. Ele aproveitou uma oportunidade. E eu quero dizer isso para você de forma bem clara, que nessa noite, hoje, você que me ouve, você que veio aqui e talvez imaginasse até esse momento que você só veio aqui para poder ouvir o milagre na vida do outro.
para ouvir o milagre na vida do seu pai, para ouvir o milagre na vida do seu esposo, para ouvir o milagre na vida do seu tio, para ouvir o milagre na vida do seu companheiro de trabalho, para ouvir o milagre na vida do seu colega. Quero dizer que, na verdade, o milagre na vida dessas pessoas já aconteceu, glória a Deus. Mas nessa noite o milagre tem a ver com você. Com você que veio aqui, que está aqui, para poder, nesse momento, descobrir que assim como Jesus passou naquele dia em Jericó, nessa noite Jesus decidiu também passar aqui. E quando Jesus passa, é o dia da nossa oportunidade. Quando Jesus passa, nós estamos a centímetros, milímetros de um milagre impressionante, que pode mudar radicalmente a nossa história, que pode mudar a nossa sorte. Aquele homem entendeu, ele era cego, ele não era surdo. A fé vem pelo ouvir, e ele ouviu as palavras a respeito de Jesus. E essas palavras a respeito de Jesus foram testemunhos. Ninguém tinha desejo, ninguém tinha boa vontade para parar tudo e discipulá-lo, para parar tudo e abrir a Escritura Sagrada e vamos fazer um estudo bíblico. Ninguém. Mas de relance, de passada, ele ouviu a comoção alheia, ele ouviu as lágrimas de satisfação daqueles que foram tocados por Jesus. Ele percebeu pessoas passando e dizendo assim: a minha vida foi mudada porque eu conheci Jesus. Ele ouviu pessoas passando dizendo: eu era cego e agora estou vendo. Ele ouviu pessoas dizendo: eu era paralítico, eu era um deficiente físico, mas agora eu estou de pé andando perfeitamente. Ele ouviu na vida do outro. E quando ele ouviu na vida do outro, ele pensou: se esse Jesus pode fazer na vida do outro, por que ele não pode fazer na minha vida também? E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida para que você crie expectativa nesse momento, enquanto você me ouve, e que seu coração se enche de expectativa e você diga para você mesmo: se Jesus fez na vida do Diogo, se Jesus fez na vida do Paulinho, se Jesus fez na vida do Eli, se Jesus fez na vida do Rubens, se Jesus fez na vida do Rafael, se Jesus fez na vida de 14 homens nesse final de semana, é o momento que você pode dizer também aí onde você está: Ele também pode fazer na minha vida. Ele também pode fazer na minha vida. Ele sabe o que eu preciso. E eu quero ter um encontro com Ele nessa noite. E eu quero abrir a minha boca e dizer para Ele o que eu preciso. E eu sei que Ele pode fazer o milagre acontecer na minha vida também. Aleluia. Ele sai dessa realidade de ouvir a respeito de Jesus. E esse ouvir gera nele uma noção, uma consciência de que aquele era o momento, de que ele não poderia deixar para outro dia, porque ele não sabia se Jesus voltaria. E a verdade, Jesus não voltou. O único momento da vida daquele homem era aquele dia. Deixa eu falar algo de novo. O único momento da vida daquele homem era aquele dia. A história daquele homem era para ser decidida e foi decidida naquele dia. Ele não tinha o controle da sua vida, ele não sabia que Jesus não passaria mais de novo ali. Você não tem o controle da sua vida e você não sabe tudo o que está para acontecer ou o que não está para acontecer. Mas uma coisa eu estou dizendo para você: Jesus está aqui. E onde Jesus está, milagres acontecem. E não podem, não precisa acontecer apenas na vida alheia, na vida do Cláudio, na vida de pessoas que estão aqui e de forma tão ousada falaram, de forma quebrantada. Homens que choram, meu Deus do céu, e que choram, hein? Meu Deus, vamos ver a semana que vem como é que vai ser. Mas os homens garantiram muitas lágrimas esse final de semana. Jesus, coisa linda de se ver. Gente que a informação era: tá vendo? Conhece essa pessoa? Pensa numa pessoa dura. Pois é, a gente conheceu. Virou manteiga. Teve um amado que no momento de quebrantamento, ele literalmente, ele deixou uma poça no chão. Não foram poucas lágrimas, uma poça no chão. Em reconhecimento dos seus pecados, em arrependimento, uma poça. Pensa nisso. Isso aconteceu nesse final de semana, com homens que estão aqui. Isso aconteceu na vida desse homem chamado, ou conhecido como o impuro. E ele decidiu não desperdiçar essa oportunidade. Só que aconteceu um negócio no versículo 48, que nos chama a atenção, porque
No versículo 48 começou aquilo que nós sabemos que sempre tem, quando a gente quer fazer alguma coisa certa na vida, quando a gente está para tomar uma decisão importante que vai mudar a nossa vida, sempre tem barreiras, sempre tem oposição, é uma batalha, uma terrível batalha. O versículo 48 fala que quando ele esboçou, no 47 ele dá um grito de 80 decibéis, o suficiente para que as pessoas ficassem chateadas com ele. No 48 os homens ali chegam e começam a repreendê-lo, e essa repreensão tem a única intenção de calá-lo. É basicamente: cala a boca, cara, você está atrapalhando. É isso que eles falaram, numa linguagem mais fácil de ser compreendida. Fica quieto, ô impuro, ô miserável. Se resuma a sua insignificância, se resuma ao seu desvalor. Olha quem você é para poder chamar a atenção do mestre. Ele tem coisa mais importante para fazer. Você consegue entender esse versículo? Esse versículo ele mostra para nós uma realidade de que ele estava agora debaixo de uma grande batalha. E essa batalha tinha a intenção de impedi-lo de clamar. Impedi-lo de clamar. A única intenção dessa batalha, dessa barreira, era impedi-lo de clamar. Mas ele decidiu continuar a clamar. Ele desejava mais mudar de vida do que atender ao clamor daqueles que estavam dizendo que ele estava fazendo algo ruim. O desejo de mudança na vida dele era maior do que a repreensão que ele estava recebendo. Você consegue entender isso? A fome e o desejo dele por uma mudança, por uma realidade de transformação, era maior do que a capacidade dele se submeter àquela repreensão que estava tendo. E ao invés de abafar a voz dele, ele aumentou os decibéis. Tenta imaginar agora 100 decibéis, 150 decibéis, 200, 300, 400, parecia algo maior do que o ruído da multidão. É assim, pastor? Sim, porque Jesus conseguiu, à distância, ouvir ele, no meio da multidão, que o apertava, que o comprimia, que fazia barulho, porque lá atrás havia um homem que decidiu bradar, gritar e dizer: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Era assim basicamente que ele estava fazendo. Por que ele fazia isso? Ele queria chamar a atenção? Sim, ele queria chamar a atenção. Dos homens? Não. De quem? De Jesus. Porque ele sabia que Jesus poderia mudar de fato a vida dele. Ele estava disposto a não parar. Ele estava disposto a clamar. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que você também possa entender a mesma coisa. Não é hora de você parar. Não é hora de você parar. Enquanto eu falo, você está sendo bombardeado por grande oposição, por uma grande batalha. E essa batalha se traduz dentro de você dizendo: para essa pregação, para esse culto, termina logo esse negócio. Não, sai daqui, vai tomar água, vai embora, faz qualquer coisa. Saia, para, não vai. Essa é a oposição. Não é física, mas ela é espiritual. E eu quero dizer para você: não é hora de parar, é hora de clamar. Não é hora de você parar, é hora de você levantar sua voz, ao tal ponto que você entenda que Jesus conhece você, e que Jesus ouve o seu clamor. Jesus ouve o seu clamor. Paulinho veio aqui na frente e falou da campanha no cárcere, quando ele chegou no segundo dia, baseado em Jeremias 33:13, e lá menciona: clama a mim, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou grandes e firmes, que ainda não conheces. Esse homem clamou por esse filho de Davi. Ele clamou pela compaixão do Senhor. Ele gritou, a tal momento que Jesus reconhece ele ali. A Bíblia menciona que em meio a toda essa situação, o versículo 49 me chama muito a atenção. É uma palavra muito sutil, mas muito poderosa. O versículo 49, na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: parou Jesus. Que coisa tremenda. Eu quero traduzir isso para você, eu quero explicar para você. Parou Jesus. Parou Jesus para quê? Parou Jesus em função de um homem que está clamando. Parou Jesus.
Jesus estava de passagem, mas quando alguém clamou, ele parou. Ele vai abrir a boca. Agora que ele vai abrir a boca, milagre vai começar a acontecer. Uma história de transformação vai começar a operar agora. Porque o versículo 49 diz: parou Jesus. E eu quero declarar e garantir para você que nessa noite Jesus para nesse lugar. Ele para aqui. Mas ele não tem muita coisa para fazer? Tem bastante coisa para fazer. Dar conta da terra com 7 bilhões e meio de pessoas perturbadas como o ser humano é muita coisa para fazer. Mas em meio a tanta coisa que ele tem para fazer, ele consegue ainda assim parar, por amor a você. Para por um. Ele não parou por causa da multidão, ele parou por um. Nós por vezes somos um tanto megalomaníacos e pensamos muito em multidões. Jesus tem a capacidade de parar por um. Jesus não está preocupado se tem 600 mil na volta, 300 mil, 100 mil, 300, 400. Ele ouviu um. Quem? O homem sem nome. O homem sem uma identidade. O homem que era o filho do Timeu. O homem que era o impuro, o cego, o maldito. O homem que carregava uma capa escrita nela em latim. O quão desgraçada era a vida desse homem. O homem que era conhecido como um homem medíocre, miserável. Um homem que vivia de esmola. E quando ele faz esse gesto, Jesus para e diz para ele, no versículo 49, chamai-o. Chamai-o. Você consegue ouvir isso aqui? Um Jesus que para, e nessa noite ele não chama o homem que já morreu e não existe mais nessa história, a gente só está falando sobre ele para falar daquele que vive, que ressuscitou o terceiro dia e vive para sempre, que é Jesus, e que está aqui. O Timeu morreu juntamente com seu filho Bartimeu, mas quem está vivo é você. Quem está vivo aqui nessa noite, atento à minha ministração, é você. E nessa noite Jesus, ele para e ele te chama. Ele para e ele te chama. Jesus te chama. Você consegue ouvir um Jesus que te chama? Você consegue ouvir a voz daquele que te criou, te conhece, te ama, provou na cruz o seu amor, conhece sua história tão bem ao ponto de parar tudo e falar: hoje eu vou me encontrar com você. Talvez você achava que você tinha vindo, agora ele está dizendo para você: não, é eu que quero. Eu quero mais do que você quer. E quando você começar a querer, na verdade é só uma reação e uma resposta daquilo que eu quero primeiro. Porque não fomos nós que amamos eles primeiramente, mas ele nos amou primeiramente. E ele para, ele chama, e aí a Bíblia se encarrega de dizer que os homens agora, muito obedientes, contrário àquilo que eles já tinham feito antes, vão lá e chamam o cego. É uma história interessante porque eles chamam o cego. Eles não chamam o José, o João, o Pedro, o Tadeu. Eles não chamam um nome, eles chamam o cego. Olha que coisa animadora. A psicologia deve amar essa situação aqui. O cego, tenha bom ânimo. Nem nome tem. De tão infeliz, de tão destruída a vida. O marginal, e aí vai. Eles falam: te anima, fica alegre, fica animado, levanta-te. Ele te chama. Jesus te chama. Jesus te chama. E ele te chama para poder manifestar um milagre na sua vida. Ele te chama para poder mudar a sua história. Por quê, pastor? Eu não sou cego, eu estou com os meus 2 olhos, estou vendo quem você é, eu vejo todo mundo, eu não sou cego. Eu não estou falando de cegueira física. Essa história aqui, ela nos mostra que o cego de Jericó, ele tinha uma situação física na vida dele. Mas na vida de muitas pessoas que estão aqui, eles não são cegos fisicamente, mas eles não conseguem discernir a realidade do que está do lado direito do que está do lado esquerdo. São cegos espirituais. Pessoas que batem a cabeça, pessoas que se machucam porque elas não conseguem ver nada espiritualmente. Pessoas que não conseguem compreender, não têm revelação, não têm iluminação, não têm clareza. Vivem uma vida por viver. Vivem uma vida como se tudo que se resumisse fosse essa própria vida. Sem saber que existe uma eternidade. E estão aqui. Pessoas amadas por Jesus, a tal ponto que Jesus para tudo e manda chamar. E o versículo seguinte começa a transformação, porque no versículo seguinte diz assim, no versículo 50:
lançando de si a capa. Qual capa? A capa da desgraça, a capa da maldição, a capa da humilhação, a capa da ruína do seu próprio pecado, lançando de si a capa. Aquela capa dele qual que era? Era a capa de mendigo. Talvez a capa que você vai jogar fora tenha outro nome. Eu acredito que não tem nenhum mendigo aqui. Então com certeza a sua capa tem outro nome. Talvez a sua capa tenha uma outra nomenclatura. Não seja a capa do mendigo. Talvez a sua capa seja de adúltero. Talvez a sua capa seja de mentiroso. Talvez a sua capa seja de fornicador. Talvez a sua capa seja de vaidoso, orgulhoso. Talvez a sua capa seja de insubmisso. Talvez a sua capa seja de mentiroso. Talvez a sua capa seja de abusador. Talvez a sua capa, e você pode completar isso com tantas e tantas capas que existem, que nos humilham, que nos rebaixam, que nos jogam no chão. E aquele homem jogou a capa, e o versículo diz, levantou-se, detalhe técnico importante, levantou-se de um salto. Uau! Ele não levantou como quem não queria nada. Ele levantou de um salto. Sabe quando você presume que está recebendo a informação que você estava querendo há muito tempo? Você está esperando uma ligação. Aquela ligação que vai mudar a minha história profissional. Aquela ligação que vai mudar o meu casamento. Aquela ligação que vai mudar alguma coisa. Aí o telefone toca e você levanta de um salto. Porque a sua expectativa está alta de que aquela ligação vai mudar a sua vida. Ele não vai vagarosamente, ele não vai devagar, ele vai de um salto. Porque ele sabia que quem estava chamando ele era Jesus. Jesus pode transformar a vida dele. E agora ele se levanta de um salto. E quando ele se levanta, o que ele está fazendo, pastor? Ele está respondendo ao chamado. Jesus chamou. Ele está saindo do seu comodismo. Ele está saindo do seu aparente conforto. Ele está se colocando de pé. Ele não está se colocando mais num lugar baixo, de miséria, jogado ao chão. Não, ele está de pé agora. Por quê? Porque ele vai ter um encontro com Jesus. Ele se levanta de um salto e ele vai ter com Jesus. Interessante isso. Quem se encontrou com Jesus naquele dia? Um homem. Mas tinha uma multidão ali. É verdade. Mas não fala de mais ninguém. Fala de um homem. O homem sem nome. Chamado de Bartimeu. O homem conhecido como o impuro. Jesus, no meio de uma multidão, ele chama você. Ele fala com você. Ele convida você a ir até ele. E é importante que você abandone a sua capa, aonde ela estiver aí. E você deixe ela aí. E que ela seja destruída pelo poder de Deus. Que ela seja desintegrada, desfeita, arrebentada pelo poder de Deus. Que como uma dívida que se rasga, essa capa seja rasgada pelo poder de Deus. Por quê, pastor? Porque você vai ter um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus é poderoso, é radical, é transformador. Ele dá sentido, ele dá vida. Ele restaura família, ministério. Ele restaura a saúde física. Ele restaura a liberdade. Ele foi ter um encontro com Jesus. E quando ele chega até Jesus, tem algo muito importante. Esses são os momentos da Bíblia que parece que Jesus não está sabendo o que está acontecendo. Só parece. Parece que Jesus tem amnésia ou tem alguma dificuldade de interpretação. E a verdade é que ele não tem nem amnésia e nem dificuldade de interpretação. O que ele quer é que a nossa boca possa confessar. O que ele deseja é que nós possamos falar aquilo que nós de fato queremos. Porque a mudança da nossa vida não acontece pela proximidade com Jesus. A mudança da nossa vida está em função de dizer para Jesus aquilo que ele pode fazer na nossa vida. A mudança da nossa vida é nós declararmos para Jesus aquilo que ele tem autorização. Aquilo que ele tem legalidade, direito, permissão de fazer na nossa vida. Jesus está ali. O homem tem agora uma audiência com o Criador do universo. E a pergunta de Jesus é simples. Jesus não pergunta o RG dele, não pergunta o CPF dele, não pergunta o nome completo dele. Jesus já conhece tudo isso. O que Jesus quer saber é apenas uma coisa. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual milagre que você quer? O que você deseja que aconteça?
É um encontro pessoal. E quando temos um encontro pessoal, a gente pode abrir realidades pessoais. Ele não está ali para poder dizer, minha mãe, ela está muito doente lá em casa. Ele não está a dizer, eu tenho um cachorro que eu amo tanto, eu já levei no veterinário e parece que vai morrer, você pode operar no meu cachorro? Ele não está para dizer, o meu pneu do meu carro furou. Puxa, eu queria tanto ter uns 10 reais para poder ir no borracheiro consertar. Não é hora de falar de pneu, não é hora de falar de cachorro e nem falar de mãe. É hora de responder ao que Jesus está perguntando, o que você quer que eu te faça. E ele está ali, e agora ele não vai falar de Bolsonaro, ele não vai falar de Dória, ele não vai falar de qualquer governante, ele não está ali para falar do sistema ruim, da desgraça da vida dele. Ele está ali para poder responder para Jesus o que Jesus pode fazer na vida dele. Ele abre a boca, e o que ele fala é, mestre, eu quero ver. Eu quero tornar a ver. Eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Ele estava gritando tanto, e agora ele está tão próximo, nem precisa mais gritar, mas ele está dizendo, eu quero ver. É isso que eu mais quero, é isso que eu desejo. Você sabe o que aconteceu? A Bíblia fala, menciona aqui que Jesus então disse para ele, vai. E olha o que Jesus fala. Vai, os teus olhos estão curados. É o que Jesus fala ali, né? Não, não fala isso. Fala isso, pastor? Não, não fala isso. Versículo 52 fala de uma realidade muito maior. Ele falou, eu quero ver. E Jesus fala algo diferente no versículo 52. Falou assim, vai, a tua fé te salvou. O homem entra falando de olho. E Jesus fala para ele de eternidade. Ele fala da impossibilidade de ver. E Jesus está resolvendo o problema dele de crer. Ele está ali para poder conseguir trabalhar, ter uma família digna e reestruturar sua história. Jesus está ali para poder dar vida plena na terra e eterna nos céus. Ele está ali diante de Jesus. E a Bíblia fala que imediatamente, agora sim, tornou a ver. Mas a história não termina aqui. E que triste seria se toda essa história terminasse agora. O versículo continua e com isso eu encerro, porque Jesus menciona o que ele fez, e a história termina no versículo 52 dizendo, e seguia a Jesus, estrada fora. Aleluia. Você está conseguindo entender o que aconteceu? Jesus não é curandeiro. Jesus não está ali para poder fazer um pirilim-pim-pim e fazer o cego voltar a ver. Jesus salvou aquele homem. Jesus não está fazendo uma boa cumba. Enquanto outros fazem macumba. Ele não está ali para poder fazer uma coisinha qualquer, de meia hora. Lembra quando eu comecei a pregar? Pessoas, às vezes, geram uma alegria momentânea, coisas que fazem você falar por 2, 3, 4, 5 dias. Mas depois de 1 ano, 2 ou 3, você mal lembra e se resume em uma frase para falar como foi a experiência com ela. Jesus não é assim. Jesus não é um astro que passa na sua frente, uma celebridade que tira uma foto com você. Jesus não é alguém que você coloca no Facebook um dia e esquece no outro. Jesus não é alguém que aceita tirar uma selfie para que você possa sair bem na foto e depois nunca mais. Não, Jesus não é assim. Jesus, ele quer ser Senhor. Jesus, ele quer ser aquele que salva como Salvador. E ele quer ter o direito de se tornar o seu Senhor, para que os seus passos agora possam ser os do caminho. Porque ele te tira da marginalidade de quem está à beira do caminho. E ele diz que todos aqueles caminhos, nenhum deles é de fato o verdadeiro caminho. Porque em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Nessa noite, de forma breve, em função do horário, em função de tudo que ouvimos, mas essa noite não pode acabar
Sei que você entenda o tempo da oportunidade. Sei que você entenda a batalha espiritual que você está vivendo nesse exato momento. Sei que você entenda que seu clamor chama a atenção de Jesus de tal modo que Ele para por você. Sei que você entenda que quando você estiver diante dEle, Ele vai perguntar: o que queres que eu te faça? E você, através da confissão dos seus lábios, vai garantir que Ele não apenas faça aquilo que você pediu, mas como Ele é poderoso, Ele vai fazer infinitamente mais do que você pediu, em função do seu poder que opera na sua vida. Nessa noite, é o tempo da oportunidade. A porta da graça de Deus está escancarada, aberta, completamente jogada para um lado e para o outro. Jesus, Ele é a porta da graça. E nessa noite eu me dirijo especificamente e especialmente com pessoas que, à semelhança desse homem, precisam ter um encontro com Jesus. Se você é alguém que precisa ter um encontro com Jesus, enquanto o Ministério de Louvor vem correndo em velocidade de 40 km por hora aqui para frente, eu quero que você, que sabe que essa é a noite de ter um encontro com Jesus, ouça atentamente, que você reconheceu o tempo da oportunidade, que você sabe que Jesus está aqui, que você sabe que você ouviu o testemunho dos outros passando perto de você, chorando aqui na frente, como homens que já tiveram uma vida destruída, mas agora estão rendidos aos pés de Jesus. Você descobriu aqui que Jesus é real, que Jesus não é o ópio do povo, que Jesus não é uma loucura, que Jesus não é uma mania qualquer, mas que Jesus é uma pessoa que transforma histórias. O transformador de histórias, que transformou a história desse ou impuro, está aqui. Se você reconhece que essa é a noite da sua oportunidade, se seu coração está disposto a se render, e um clamor começou a surgir de dentro de você, e está assim, está saindo pela sua boca, eu quero garantir para você que Jesus ele está aqui parado nesse momento. E Ele chama você. Ele chama você. Então, nesse exato momento, eu me dirijo para aquelas pessoas que querem ter um encontro com Jesus. E como Jesus chama, eu estou aqui para poder chamar você. Aonde você estiver, nesses próximos minutos antes que esse culto acabe, vem aqui, porque Jesus está chamando você. Jesus está chamando você. Jesus está chamando você. Quem mais